Eu achei que viajou muito assim, eu achei que tinha um potencial. Ih, eu esqueci de desligar a TV. Tinha um potencial. Eu achei super interessante a história daqueles órgãos no cérebro dele. Aí eu Eu acho que também aquilo ali não esperava mais. foi. Aí eu achei que não foi bem desenvolvido, né? Assim, aquilo ali me induziu a achar que era ele que estava assumindo uma dupla personalidade. Tipo assim, tem um negócio no meu cérebro, alterou alguma coisa aqui. Aí eu achei que ele era uma dupla personalidade. Então, uma hora ele se via como o George e outra hora era ele. Aí não foi. E depois não explicou direito assim como que o George surgiu com Explicou foi a base. nada. Aí foram atrás do médico. Aí o médico foi, falou que tinha e morreu o assunto. Aí eu achei muito louco, assim. Eu achei que para o George surgir, não precisava ter aquela história dos órgãos na cabeça dele, sabe? Eu também esperava que fosse ter alguma ligação. Mas, É, bom, já que se pelo menos você tá aqui, eu vou falar com você as coisinhas que eu tinha separado, né? tá. Bom, antes de tudo, você sabe a história do King, né? Do pseudônimo dele e tudo mais, você Sei, conhece? sei, sei. Aí eu li também, eu não lembro se eu li, é, eu não lembro se eu li neste livro, em alguma parte do livro, ou se eu li separado, que ele meio que inspirou ali. Exatamente. O Na, que que acontece? é, O King lá por volta dos anos 70, dos anos 80, ele já era muito famoso, né? Só que ele sofria muita pressão porque ele tinha que continuar mantendo o sucesso dele, porque querendo ou não, ele era uma das fontes principais de renda da editora que ele era publicado, né? Só que imagino. ele queria experimentar umas outras coisas. Ele queria escrever livros diferentes, com um tom mais sombrio, com temas mais violentos, um estilo diferente do que ele escrevia, que é o mesmo dilema do personagem principal desse livro, né? Só É, que ele tinha medo de publicar algo diferente sobre o nome dele e fazer sucesso imediatamente, porque era ele que estava escrevendo, ou pelo contrário, por as pessoas esperarem um tipo de história dele e ele publicar algo diferente, ele receber críticas por causa disso e ninguém apreciar de verdade o trabalho dele. Então ele decidiu criar esse outro pseudônimo, que é o Beckman, onde ele representava também esse lado menos polido do King, que também é a metade sombria dele, né? O primeiro livro que ele publicou com o pseudônimo do Richard Beckman é chamado de Fúria. Inclusive, é um livro que ele tirou de circulação, porque foi um dos livros que foi considerado, assim, que deu a ideia para aquela primeira chacina que teve no colégio lá dos Estados Unidos, né? Então sabia. ele pediu para esse livro ser tirado de circulação. A gente não tem mais acesso, só se você comprar edições antigas, né, de Fúria, ou se você tiver acesso a uma coletânea que tinha de livros do Bachman, ou se você pegar PDF pirata na internet, mas ele pediu para tirar, tanto que eu nem coloquei no clube do King, porque foi um desejo dele. Ele pediu para tirar de circulação, ele não quer que nenhum livro desse seja vendido, né? Então, ninguém tem acesso a ele. Deixa eu aceitar aqui para continuar. Então, quando ele começou a lançar livros com esse pseudônimo, ele lançou A Longa Marcha, lançou A Maldição do Cigano, lançou O Concorrente, e esses livros também fizeram sucesso. Só que as pessoas não sabiam que eram do King, né? Ele publicava sobre o pseudônimo. E esses livros tinham esse tom mais cru, mais pessimista, trazia esses temas mais de violência, de desespero, justamente essa mesma dinâmica do Ted com o George Stark. E para piorar, ele também decidiu matar o pseudônimo dele porque ele foi descoberto. Só que ele foi descoberto, no caso, não foi por um jornalista, foi por um livreiro que lia todos os livros do Stephen King e também gostava dos livros do Richard Bachman e começou a associar a escrita dos dois, o estilo da escrita dos dois, começou a perceber as semelhanças. E ele começou, então, ele falou com o Stephen King, falou que ia revelar, mesmo uma história muito parecida, confrontou o King, e aí o King, depois de tudo isso, decidiu então revelar a verdade do que ficar sofrendo, né, chantagem e É, tudo mais. E ele decidiu matar também o Richard Bachman. Ele matou publicamente e falou que o Bachman morreu de câncer de pseudônimo. Foi a desculpa que ele deu, né? E os fãs ficaram até chocados na época. Foi um evento bastante assim falado no mundo literário, mas foi um evento também que marcou a morte desse pseudônimo dele.
E foi também na mesma época que ele decidiu escrever Metade Sombria, para falar sobre esse pseudônimo, literalmente voltando para assombrar o autor, porque ele matou o pseudônimo. Provavelmente ele sonhou com isso, alguma coisa a ver. Né? Então aí ele É, criou a história do Ted Belmont, esse professor universitário, escritor de romance, que usava o pseudônimo George Stark para escrever essas histórias de crime extremamente violentas. Teve o pseudônimo exposto também do mesmo jeito e decidiu matar o George Stark. Então a história é a história dele, né? Só é, que no livro eles fazem esse falso enterro para o Stark, tudo essa ironia meio mórbida que também o King usou para a morte do Richard Bachman, né? É muito interessante, porque o livro tem uma história legal, tem uma premissa legal, é iniciado de uma forma que justificaria, né, com esse irmão gêmeo do próprio Ted, mas no fim das contas não tem nenhuma relação direta. É como se fosse a, o zumbi do irmão do Ted, que voltou do além para assombrá-lo, que seria também, ao mesmo tempo, o pseudônimo dele. É uma confusão danada isso, né? é, é. Ficou muito Mas confuso. agora, mas você falando agora, Ana, até que tem uma, assim, tudo bem que de repente ele nem cogitou essa questão de uma dupla personalidade, mas também ia gerar muita confusão, né? Eu Se acho que fosse, ele eu ia achar que criou, era a história dele. aí o pessoal ia estar ferro, e o homem é bipolar, pensando bem, ele Já tinha tem que os criar probleminha dele, né? ele tinha que criar. Diante da sua explicação, acho que ele não dava mesmo para ser uma dupla personalidade. Ele tinha que criar um ser sobrenatural mesmo, porque senão o povo ia viajar. Ainda E mais que cair foi matando. lançado na época dessa confusão toda aí. Exatamente, muito próximo. Foi logo depois, né? E aí a É, gente tem que pensar que Metade Sombria, então, vai além de um thriller psicológico. Ele tem uma metáfora ali de todas as batalhas internas que o próprio King estava é, enfrentando quando ele criou o é, Beckman e quando ele abandonou o Beckman, né? Então a gente tem uma espécie de autobiografia romanceada, vamos dizer assim, desse momento que ele estava passando, só que não, né? Porque ele realmente vai pegar. O King ele usa coisas do cotidiano, acontecimentos da vida dele para escrever histórias. Se vocês leram O Iluminado, eu acho que você estava lendo, né, Fabi? lia, acabei. Então, aí vocês vão lembrar da história que o Iluminado veio de uma ideia. Ele visitou um hotel, olhou da janela do hotel, e aí todo o livro do Iluminado se passa nesse mesmo hotel que ele ficou hospedado. Inclusive, esse hotel que o King ficou hospedado em o Iluminado, o quarto que ele ficou hospedado também tem toda uma coisa mística ali. As pessoas gostam de visitar aquele hotel. Então, assim, ele sempre cria os livros dele com base em vivências, né? E ele estava passando por esse período de transformação pessoal quando ele começou a Metade Sombria, porque ele estava lidando com todas as questões de identidade, estava tentando se encontrar como escritor, ele também estava passando por um processo muito complicado de vício, ele tinha medo de ser definido só por um estilo de escrita. Então, assim, toda essa batalha interna que o Ted tem com o Stark, o King também estava passando, né? O Bachman, ele permitiu para o King explorar todas as inseguranças dele em relação ao sucesso. Ele tinha medo de não ser um bom escritor, dele ter feito sucesso com um livro e agora as pessoas estarem comprando os outros livros dele por causa do nome dele, não porque gostassem mais das histórias dele, né? É, E aí ele decidiu publicar com outro nome para ver se ele também ia ter sucesso. E ele também teve, né? Assim como o Ted, o King meio que estava passando por esse confronto de expectativas do público, né? Esse problema com os críticos. Então ele estava frustrado, estava angustiado, ele estava nesse dilema de viver sobre o peso do nome King. Só que no caso do Ted aqui do nosso livro, ele estava realmente vivendo sobre o peso do pseudônimo, no caso, né? Peso do sucesso do Stark. É um pouquinho diferente da história dele, mas é, detalhes, né? E tem também toda essa metáfora do duplo personalidade, como você falou. Porque Ted, ele é um homem que busca equilíbrio, e o Stark, ele representa o descontrole, toda essa coisa caótica da mente do próprio Stephen King. Então é como se o King se colocasse nesses dois personagens. O Ted seria ele, esse homem sem o vício, sem todos os problemas, focado na família, e o Stark representa também essa metade sombria do próprio King, né? Toda essa coisa mental que ele estava vivendo no momento,
todo esse conflito, toda essa dualidade. É como se ele tivesse colocado também o lado mais sombrio dele e o lado mais real dele ali dentro daquele livro. É como se fosse o tema principal, né? É abordado, na realidade, toda essa história é abordada para ele de uma forma muito pessoal. E quando a gente pensa nos simbolismos desse livro, eu fui pesquisar, né? Porque eu também fiquei perdida, igual você, Fabi, com a questão do porquê, esses pardais, o que que significava. Não sei se vocês sentiram isso. Você leu Núbia todo também? Conta pra gente. Se não puder falar no microfone, pode falar no chat também, tá? Fica à vontade. Só para colocar você na história se você tiver lido ele todo também. Bom, quando a gente termina de ler toda a história, a gente fica um pouco na dúvida, né? Da onde que veio o Stark? Saiu de um túmulo que não tinha ninguém, formado de quê? Ficou desfazendo igual um zumbi, né? E depois foi levado por pardais. É uma viagem muito louca a história. E aí eu fui ver a questão dos simbolismos, né? Fugir um pouco dessa história tão literal. E aí eu estava lendo algumas teorias que ele coloca. Uma delas é sobre a sombra. É um estudo do Carl Jung, né? O Carl Jung vai descrever a sombra como se fosse o nosso lado mais reprimido, mais inaceitável, é aquele lado que a gente mesmo desconhece. E o Stark é como se ele fosse a personificação desse conceito. Ele é o outro lado do Ted, ele representa tudo que o Ted deseja, a violência, essa liberdade sem controle. Então ele vai ser como se o Ted se dividisse, né? E depois que ele se divide, esse outro lado desperta, ele vai tentar se lutar para manter vivo. E a questão dos pássaros, dos pardais, é uma tradução, né, pra gente, porque pardais é um pássaro comum pra gente, mas não tão comum em outros lugares. Então, na língua original é um pássaro que chama estorninhos, mas pra gente acaba sendo, também é o pássaro comum, né, nos Estados Unidos, pra gente acaba sendo o melhor exemplo, realmente, o pardal, que representam esse vínculo com o mundo espiritual. Então, aqui, o Stark, os pássaros vão aparecer no momento que o Stark também aparece. Então, eles são como se fossem avisos, né? No final, eles vão cumprir ali uma função de justiça divina, como se fosse um equilíbrio da natureza. E são as forças da natureza que estão restaurando a ordem, como se tivesse dado errado alguma ligação ali entre o nosso plano terreno e o plano espiritual, e tivesse permitido esse outro lado reviver, e os pássaros estão ali para equilibrar tudo aquilo, né? Eles fazem a ligação do mundo dos vivos com os mortos, como se a alma do irmão gêmeo do Ted tivesse voltado, né? Muito louco, mas é mais ou menos isso a teoria do livro, né? E também tem a questão da exploração de toda a identidade. Ele vai falar muito aqui no livro sobre o papel do artista. Ele vai usar os dois personagens para falar muito sobre como os escritores frequentemente se fundem com as suas próprias criações. Então, essa dualidade ali do Stark com o Ted também é uma metáfora que o King está trazendo de como ele e vários outros autores precisam lidar com um peso psicológico de criar alguns personagens tão sombrios, tão violentos, tão moralmente ambíguos, que também eles começam a fazer um pouco de parte da vida e da alma deles, né? Então é muito complexo. Achei bem interessante. Pode falar. Deixa eu ver o que a Núbia falou. Pode falar, Núbia, se quiser. Eu também percebi isso. E também tem uma parte que eu até selecionei aqui no livro, que ele fala do Ted, né, o medo, que ele sentiu assim inicialmente, que o Ted tinha raiva, ele tinha medo, ele ia e voltava na parte da depressão. Aí depois eu fiquei pensando no negócio dos pardais. Eu falei, será que ele está falando da depressão também? Aí eu fiquei meio confusa, aí depois eu Interessante. falei, meu Deus. Tá na página, ai meu Deus, 113, pelo menos no Kindle, né? Que eu não sei como no livro. Que eu fiquei, isso aí me pegou assim de um jeito que eu fiquei, meu Deus. Ele fala assim: o medo que Ted sentiu inicialmente e a raiva que veio depois estavam se transformando em fascinação e curiosidade. Ele achava que nunca tinha visto a dúvida e a certeza em uma disputa tão de igual para igual. E aí eu fiquei, meu Deus, será que eu tô doida? Aí depois eu fiquei, ó, deixa eu continuar, senão eu vou ficar presa nisso aqui e a gente não vai para lugar nenhum.
que Não, tem você tá hora. certa. A gente levanta 1000 teorias da conspiração. E os livros do King me deixam em uma noia, às vezes, que eu dou uma parada legal para poder voltar, que eu fico, meu Deus, como é que esse cara pensa nessas paradas? Porque acho que a escrita dele faz com que a gente reflita, pegue outro lado. A gente sabe também do histórico dele, com droga, tudo isso, mas ele toca em você em uma parte assim que você fica, meu Deus, já pensou se uma pessoa agir dessa forma, realmente tudo isso é surreal, eu amo. Eu Eu amo. também amo, também amo. E assim, não são todos os livros dele, claro, que viram os favoritos, nem que são É, incríveis, mas a questão da escrita do King é a jornada da leitura, porque é é, impressionante como ele vai levando a gente, né? A gente vai criando várias coisas na mente, vai tentando entender, e os finais muitas vezes são frustrantes. Eu acho que eu já falei isso várias vezes, né? Ele nunca, tem hora que eu acho que ele viaja tanto que ele não consegue amarrar a história. isso mesmo. E eu acho que esse caso dos pardais me pegou mais com a parte da depressão, que eu acho que ele associou mais a esse ponto. E aí eu fiquei nessa dúvida, mas segui em frente. É exatamente o que você falou, Nubia. Essa história ele escreveu mais ou menos nos anos 80. Nos anos 80 foi a época mais difícil para o Stephen King. Foi a época que ele estava lutando com o vício. A gente não está falando nem só do álcool, é vício das drogas também, né? E aí ele mesmo fala que ele escreveu vários livros sobre o efeito de drogas. E esses É, livros mais sombrios, incluindo o It e o Cujo, foram escritos sobre o efeito das substâncias. Eu acredito que Metade Sombria já seja um pouquinho depois, e ele está nesse dilema do se livrar do vício, então, se livrar do vício e da depressão que acompanhou todo esse vício dele, e também se liberar do seu pseudônimo, né? Porque ele estava é, na dúvida. Pode falar, verdade. Fabi. Eu entendi mais ou menos como a Ana a questão dos pardais. Assim, eu achei, por incrível que pareça, que foi o que mais teve lógica para mim ali, assim, porque é, como que ele ia combater o cara se o cara já antevia o que ele ia fazer, se o cara estava na cabeça dele, se o cara viveu. Aí, quando ele introduz aquela outra pessoa que explica, aquele professor, né, que explica um Uhum. simbolismo sobre o pardal, e que eu não entendo, porque eu não estudei, eu achei que ficou uma coisa crível, assim. Eu não sei se é verdade, se é mentira, se existe Não esse importa, é ficção. simbolismo eu também, eu não sei se existe alguma lenda, se existe alguma coisa assim, mas eu achei que ficou crível com a história, com o jeito e de ter uma outra força. Não tinha pensado assim essa questão de força da natureza, como você falou. Aí agora para mim fez mais sentido ainda, porque assim, é uma coisa meio absurda existir aquela pessoa, né? Existir aquele que vai se deteriorando, mas aí eu achei que ele criou uma fantasia interessante para combater aquilo ali, né? Eu acho que o que Eu, faltou, que é o que você está sentindo falta também, é a explicação da onde que o George Stark veio. Ele surgiu da onde? Composto de quê? não, eu acho que o que confundiu, assim, foi, para mim, me confundiu muito o início do filme, do livro, desculpa, porque eu acho que os livros do Stephen King são isso também, né? Vocês leem imaginando tudo como se fosse um filme? Gente, Tudo. eu não Sim, consigo. É impressionante. Eu li imaginando ele lá no cemitério com a pá, com a esposa, sabe? É Não, e a muito cena dos impressionante. pardais entrando na casa no final ali? Total, total. Ele se deteriorando. Eu imagino muito a cena, assim, quando eu acho que é um dos autores que eu mais imagino, vou lendo e imaginando, assim, porque é quando ele está verdade. ali, né? É, Eu fiquei impressionada, assim, eu idealizei um George, idealizei ele, idealizei o policial lá também, que aquele policial também não sei para que veio, para que foi, também achei que ficou perdido ali no meio. Mas, assim, a história do Pardal, eu entrei naquela história lá do professor e entendi bem. Agora, eu achei tudo muito confuso, assim, não foi um livro, os outros livros dele, eu até entendi o volume, entendi a quantidade de páginas, entendi o enredo ser longo. Esse eu não entendi assim, porque eu achei que enrolou demais para não ter várias reviravoltas.
não teve muita ação, não teve muita informação. Ele matou aquelas outras pessoas lá que fizeram parte Sem motivo da nenhum. morte dele, assim, matou como matou e foi rápido e passou, não teve muita repercussão ali. Aí eu achei que foi mal. Olha, quem sou eu para dizer mal desenvolvido? Eu Em entendi. comparação com os outros livros, eu achei Depois que da gente faltou, ler, né? assim, parece que foi uma preguiça de terminar de escrever. Amarrar. Eu já não acho que É, foi uma preguiça. Eu acho que é um livro muito pessoal. pode ser. Ele Ele deu a ficou. mensagem dele e não trabalhou aquelas outras coisas, eu achei, assim. Exato, exato. E foi bem na época que eu falei que ele estava se livrando do vício, tratando depressão, matando o Bachman, e aí meio que foi É, misturando, ele foi querendo colocar um pouco de tudo dele ali, dos acontecimentos, e ao mesmo tempo fazer uma história estilo, porque vocês leram vários do King, mas vocês já leram algum do Bachman? Do não. Richard Bachman? Não, Vocês já leram o não, Concorrente? Leiam. A Maldição é muito legal, por exemplo. A não. Maldição, a gente leu há pouco tempo, os livros do Bachman geralmente são mais curtinhos. É um E eles cigano. agora estão sendo publicados com o nome do King, não é isso? Agora Tem que são, porque agora já pesquisar. sabe. Você procurar A Então, Maldição do Stephen King. Esse é o mais legal. É bem curtinho. Aí ele vai contar a história de um homem que foi amaldiçoado por um cigano, né? E começa a emagrecer sem limite. Começa a emagrecer, 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 emagrecer e não para de emagrecer. É o estilo de livro do Beckman. Não tem terror. Os livros do Richard Beckman são terrores humanos. As pessoas que fazem mal, as pessoas que são ruins, entendeu? Então, eu acho que ele quis trazer também um pouco do Richard Bachman para esse livro, um pouco do King com o toque do sobrenatural, e fez uma miscelânea e não conseguiu amarrar direito, igual você falou, Fabi, né? Só que dizem, eu não sei se é verdade, porque eu estava lendo, que Trocas Macabras, que é o próximo livro que a gente vai ler, cita muito esse, Metade Sombria. buzinaram aqui bem na hora. O que que foi? Trocas Macabras é o quê? O próximo livro que a gente vai ler é Trocas Macabras. Falam que ele cita muito o livro do Metade, cita muito a história do Ah, Metade Sombria. Então eu entendi. fiquei curiosa também, né? Porque o legal de É, ler as obras do King é que ele cria um livro aparece citado no outro, igual o é, Cujo. Cujo aparece em vários livros, né? Então é. é interessante. Leiam os livros do Bachman. Tem a Estela, por exemplo, a Estela estava em vários encontros. Esse último acho que ela não está lendo, não, Metade Sombria, que ela já tinha lido. A Estela fala que ela não gosta dos livros do Bachman, só gosta dos livros no nome do Stephen King. Ela acha chato os outros. Eu gosto dos outros também. Tem hora que eu acho que fica mais bem amarrada as histórias, porque são bem curtinhas. É diferente, porque a gente está acostumado com o King que enche linguiça. E aí o outro não tem, é ele mais acelerado contando as histórias. O Concorrente é muito legal, só tem pro Kindle. Os capítulos são super curtinhos, não são esses capítulos longos do Stephen King. Então é bem diferente o jeito de escrita. Aí você fica imaginando como é que uma pessoa consegue escrever de um jeito tão diferente. É impressionante. Leiam para vocês conhecerem a metade sombria do King. Só que no caso que eu acho que o King, ele é a metade sombria. O negócio dele é difícil. Mas é isso, gente. Vamos lá. Que mais teoria da conspiração? Eu anotei umas coisas aqui, ó. Algumas curiosidades sobre o livro. O King, ele dedica o livro dele à metade sombria, ao cirurgião que tratou dele da dor que ele tinha acabado de passar por uma cirurgia mal sucedida de coluna, além de passar pelo vício, drogas, aquela coisa toda, ele ainda estava sofrendo de dor de coluna na época, tá? Então, quando ele escreveu esse livro, ele dedica todo esse livro a esse médico que curou ele da dor da coluna. Em 1993 fizeram um filme de Metade Sombria. Não foi um grande sucesso de bilheteria, mas entre os fãs do King, ele tem um status de culto, como se fosse assim, um livro bem legal, trouxe bem a essência do Stephen King. Eu fiquei até curiosa de assistir, não sei se tem disponíveis nas plataformas, chama Metade Sombria mesmo, tá? É de 1993. E como eu falei, tem referência dele em Trocas Macabras. Vocês já viram o filme? Não, mas vou procurar. Eu achei que a gente fosse entrar agora em Hora do Vampiro dele. Tem Não, Hora até do Vampiro já já foi? passou. Já foi, mulher. Calma, a Hora do Ah, Vampiro então foi o quê? É um que é curtinho? Não. é porque eu não vi. Deixa Eu eu ver não aqui devo qual ter que é a Hora visto. do Vampiro. Que eu fiquei na dúvida se a gente já viu.
Saiu até um filme novo, por isso que eu achei. Não, A Hora do Vampiro não. A Hora do Vampiro é de 75? Eu nem lembro. Eu tava com ele A aqui gente já no. leu Salem, foi o segundo livro que a gente leu, porque você falou A Hora do Vampiro e Salem. É. Acho que é um dos primeiros livros, é o segundo livro que a gente leu. O primeiro foi Carrie, a Estranha, e o Não, eu não segundo, Carrie, a eu Estranha. entrei só no Misery. É, Entrei não, lá a gente leu, mais. Nube, a gente eu tô leu tentando ler assim, entre um e outro, eu tô tentando ler os passados para justamente pegar mas, essas referências aí. Até agora eu só consegui voltar no Iluminado. ó, os livros que mais têm referência é Salem, Cujo, Iluminado, porque tem vários personagens iluminados no livro do King e as crianças, né, iluminadas. E eu leria Carrie, né, que é o primeiro dele, que já é impressionante. Eu Impressionante. estava tentando, porque o Carrie também é mais fininho, eu estava tentando ler o Carrie. Agora, mas aí juntou tudo, não vai dar. Acho que só no ano que vem. E ó, se vocês quiserem livros rapidinhos, é Carrie, A Maldição, Concorrente, A Longa Marcha, todos o que eles publicou no Richard Beckman são curtinhos, é fácil de ler. Leiam, tá? Pronto. Bom, meninas, é isso. Vou encontrar Aí vocês eu em Trocas gostei. Macabras. Eu Vamos. gostei bastante da Gostei, eu experiência. também. Amei agora. Dessa vez eu consegui acompanhar. Ai, que bom. Diante de tudo, mas eu consegui, cheguei, finalizei, estou feliz. Ah, muito bem. Trocas Macabras é maior, hein? Vamos ler em novembro e dezembro. Pois Viu? é. Esse também foi em 2 meses. Foi, foi. É, Só que eu acho eu que já Trocas comprei, Macabras é mas não maior que comecei. esse. Eu comprei, mas ainda não comecei, não. Para não Não, confundir minha cabeça, eu vou começar depois. eu não tenho nem ideia do que é a história de Trocas Macabras. Depois eu vou Ó, procurar saber. também nem pesquisei. Eu entrei lá e comprei para poder já ter, e na hora que baixar ali à vontade, eu já começar. Estou E o bom animada. dos livros do King também é que você começa a ler, você lê logo 30, 45 páginas de uma hora para outra. É, Não, gente, eu tava atrasada em tudo, né? Mas aí, como eu fiquei gripada, eu dei uma adiantada, finalizei rapidão, consegui É, terminar, ele flui tá tudo muito bem, certo. vai embora. graças a Deus. É, porque já tá difícil. O Nome da Rosa, agora eu vou ter que pôr tudo em dia, porque eu fiquei uma semana sem gravar os Librocasts, quero nem ver. Segunda-feira eu vou falar tudo que eu tenho que falar de O Nome da Rosa. Muito obrigada, gente, pela companhia de vocês. Obrigada a Num você. domingão de Obrigada. noite, né? Mas é bom pra gente papear um pouquinho, senão não fica sem sentido. A gente termina de ler, não dá nem pra falar que o livro é doido, tem É ninguém pra verdade. É conversar. verdade. Eu vou dar uma Eu levantada gostei no da povo. experiência, agradeço aí a oportunidade. Muito obrigada pela companhia, gente. Beijinho. Nada, um Boa beijo, tchau. noite. Beijo, tchau, Núbia, Tchau. tchau, Ana. Tchau.